Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Curtas Técnicos e hoje a gente vai dar uma pausa na parte de avaliação laboratorial para falar de contenção em gatos. Isso porque na última semana voltou a circular pelo Instagram alguns vídeos falando que é legal a gente segurar o gato pelo cangote mesmo depois de tanta desmistificação nesse tema. Então hoje a gente vai falar sobre contenção. Será que a gente pode mesmo segurar o gato pelo cangote? Vamos lá. Era uma vez, muito tempo atrás, pessoas que achavam que era bom segurar o gato pela pele do cangote. E elas justificavam isso por algumas razões. A primeira é que eles diziam que lembrava a forma como a mãe segurava eles quando filhotes, né? Porque a gente sabe que a mãe, ela segura o gatinho pelo pescoço quando vai transportar ele de um lugar para o outro. Então, os antigos, eles acreditavam que o gato associava isso de ser segurado pelo cangote com a forma como a mãe segurava ele. Então, tecnicamente, esse gato iria fazer essa associação e iria se sentir seguro, porque ele estaria com a mãe. Em segundo lugar, eles achavam que isso acalmava o gato, né? Que como o gato ele fica mais amolecido, né? Como ele perde as ações, isso significava que ele estava mais calmo com aquela contenção. E, em terceiro lugar, eles consideravam que isso era mais seguro para quem estava segurando o gato, uma vez que o gato ele meio que acaba perdendo as ações ali, né, quando ele é segurado pelo pescoço. Mas o tempo, felizmente, passou. Muitos e muitos anos de estudo, de observação do comportamento felino, muitas pessoas envolvidas nesse estudo. E hoje em dia a gente sabe, e já faz um tempo, que não se deve segurar o gato pelo cangote, gente. Por quê? Primeiro, não lembra o comportamento materno. Eu não sei quem inventou isso, né? Mas, primeiro, a mãe segura o gatinho pelo pescoço quando ela vai transportar ele para outro lugar. Ela não fica segurando ele pelo pescoço o tempo inteiro. Isso não é uma forma de carinho, né? Mas a gente precisa lembrar que eles não têm polegares opositores, eles não andam em duas pernas. Então, ela não tem como simplesmente pegar o gato e levar para outro lugar. A forma que eles têm como fazer isso é mordendo e carregando, tá? Então, outro ponto, você não é a mãe, né? Não é a mãe biológica, pelo menos, né? Se você é o veterinário ou o enfermeiro que está segurando esse gato, não é a mãe. Tudo bem? Então, a mãe faz isso para uma questão de transporte, né? Então, a gente não é a mãe, a gente não tem o cheiro da mãe. A gente não tem os feromônios maternos. Mas eu liguei um Feliway aqui no consultório. Muito bem, o seu ambiente está com esse cheiro, mas você não está. Tudo bem? E é claro, né, a gente precisa lembrar que as circunstâncias que envolviam a mãe transportar esse filhote são diferentes das circunstâncias desse gato estar em um consultório médico veterinário, tá? E também, é claro, uma coisa é você, né, ter a mãe segurando um neném. Outra coisa é você segurar um gato de 5 quilos pelo cangote, tá? Não faça isso. Segundo, causa dor e desconforto a esse animal. A gente sabe que essa é uma região muito vascularizada, né? Tem bastante pele ali. Então, isso faz com que esse ato de segurar cause bastante desconforto para esse gato e pode até causar dor, principalmente se você vai tirar ele de um lugar para botar em outro. Aquilo não é uma alça, gente. Não é uma alça para você segurar igual uma bolsa, tá? É a pele do gato. E, de repente, se você tem um gato até com problemas de pele, né, com alguns problemas endócrinos, essa pele pode estar até mais sensível. E, em alguns casos, ela pode até soltar na sua mão. Então, a gente não deve fazer isso, tá certo? Em terceiro lugar, ele se sente como uma presa, né? Ele mesmo pode carregar uma presa dessa forma.
Então a gente não deve fazer isso, porque ele se sente, na verdade, não protegido, mas em pânico, né? Ele ali, a gente precisa lembrar que o gato na natureza, ele tanto pode ser predador como ele pode ser presa. E se ele é segurado e imobilizado ali pelo cangote, ele deixa de ser predador, ele passa a ser presa. Não é que ele esteja calmo, ele está em pânico. E aí, então, como é que a gente faz para conter esse animal? Primeiro que nem todo gato precisa de contenção, tá? Quando você tem um bom manejo do gato, na grande maioria das vezes, você não precisa fazer contenção. Então, o primeiro passo é você conhecer o comportamento da espécie, tá? Você conhecer as expressões corporais, as expressões faciais, para que você não tenha medo dele, né? Porque quando você tem medo da espécie, você libera feromônios e esses feromônios vão causar alterações no gato, tá? Então, nada de medo, é o primeiro passo. Conheça a espécie. Então, a gente precisa identificar a expressão corporal, identificar a expressão facial e lembrar que o gato, ele é bastante claro nos comportamentos dele, né? Quando ele vai atacar, ele avisa que vai atacar, ele avisa de várias formas. E se ele te ataca, né, sem ter dado amostras, você tendo certezas que ele não deu amostras que ia te atacar, provavelmente teve algum erro aí no manejo dele que fez ele se sentir ameaçado e ele atacou como uma forma de defesa, tá? Ou ele já tem algum trauma e você iniciou ali algum gatilho nele que fez ele se defender antes de você fazer qualquer coisa, beleza? A gente precisa aprender a respeitar o tempo e o espaço do gato. Então, fala baixo, de forma tranquila, manejar ele de forma lenta, porém sempre precisa, né? A gente não ficar com o gato pra lá e pra cá, sem saber como mexer. Tudo com o gato precisa ser muito preciso, né? Muito exato. Saber o momento de usar a toalha. Se precisa de fato da toalha, tem gato que odeia a toalha, que vai ficar muito mais tranquilo sem ela, tá? A toalha não é para ser usada como enforcador, eu sempre falo isso, né? A toalha é para oferecer conforto pro gato, tá? Não é para você enforcar ele com a toalha, não é assim, beleza? Não forçar ele a ficar em locais que ele não quer ficar. Então, se ele não quer ser atendido na mesa, atende no chão, atende na cadeira, atende na balança, atende no colo do tutor. Mas a gente não força ele a ficar onde ele se sente desconfortável. E lógico, se ele cansar daquela manipulação, dá um tempo, deixa ele à vontade e depois recomeça. Beleza? Quando nada disso for suficiente, aí a gente pode partir para os medicamentos que causam relaxamento no gato. Hoje em dia a gente tem a gabapentina, a gente tem a trazodona, até a pregabalina, que teoricamente causaria menos tranquilização do que a gabapentina, ela tem um bom grau de tranquilização. A gente pode usar ela também, tá? Lembrando que eles precisam ser dados de 1h30 a 2 horas antes da manipulação do gato. Então, essa recomendação precisa ser dada para o tutor. E por último, se nada disso der certo, aquele gato realmente foi um gato muito agressivo, que não deixa nem você chegar perto da caixa de transporte, aí não tem jeito, aí a gente parte para uma sedação. De uma maneira que não seja traumática para o gato, tá? Uma vez que tudo aquilo ali já é muito traumático, mas a gente vai fazer uma sedação leve para ele cair e a gente faz a manutenção dessa sedação venosa ou inalatória, dependendo do que tiver disponível aí no seu consultório, na sua clínica. Beleza? Então, lembrando que sedação também é um manejo cat-friendly e que a gente precisa fazer de tudo para evitar forçar qualquer tipo de manipulação desse animal. Tá certo? Espero ter ajudado. Não segurem o gato pelo cangote. Eu vejo vocês no próximo Curtas Técnicas.